Mas também quero dizer assim que, sem dúvida nenhuma, esta noite que nós vamos falar sobre a batalha espiritual, ela é sem dúvida mais importante do que todas as outras noites, porque ela é a base, ela é o fundamento, inclusive, para você entender por que nós fazemos uma volta a cada noite, e no domingo faremos 7 voltas e vamos derrubar esta muralha. Mas hoje vamos falar da batalha espiritual. Quando nós ouvimos o evangelho de hoje, Jesus estava falando de que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos possibilidade de arrancar uma amoreira ou uma montanha, de acordo com um ou outro evangelista. Pela fé, podemos fazer coisas impossíveis. Agora veja, realmente, o objetivo do cerco de Jericó, de derrubar as muralhas, só pode ser entendido nesse prisma da fé. Então, para falar de batalha espiritual, eu quero que você também entenda que é preciso ter uma visão espiritual. O cerco de Jericó não é uma espécie de rito mágico. O cerco de Jericó é entrarmos em um campo espiritual, e através deste campo espiritual, tomarmos posse da autoridade sobre o mal. Então a batalha espiritual que nós estamos falando hoje, ela vai percorrer todas as outras batalhas que você está vendo aqui na frente, tanto no campo físico, psicológico, emocional, na mente, como na área profissional, na área familiar, também na área econômica, em todas as áreas. A área espiritual é ela que é a base para você entender como Deus quer dar a você essa autoridade sobre o mal, e assim realizar um verdadeiro cerco de Jericó. Então nós estamos, irmãos, falando de um campo espiritual. Quando nós olhamos para a história do cerco de Jericó, que aconteceu com Josué, nós vamos encontrar exatamente Josué liderando esta batalha no campo espiritual, no campo da fé. Se você abrir em Josué, capítulo 1, nos primeiros versículos ali, do 1 ao 9, você vai encontrar estas palavras. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, auxiliar de Moisés, o braço direito de Moisés. Disse o Senhor: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Heteus, e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei dar a seus pais. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas, em todos os teus empreendimentos. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, e assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso,
Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte por onde fores. Veja, é interessante você entender isso. Deus está falando para Josué que a vitória dele não depende de estratégia humana. A vitória de Josué com o povo para entrar na terra prometida não depende de força humana, de número de soldados, de armas materiais e nem mesmo de inteligência humana. A vitória do povo de Deus se dá no campo espiritual. Há uma muralha física que precisa ser derrubada. Há um exército físico que vai entrar em combate corpo a corpo. Tudo isso é verdade. Mas o princípio para Josué entrar na terra prometida não é o que ele vê com os olhos naturais, mas aquilo que ele vê e ouve no campo espiritual. Por isso que Deus diz a Josué: observa os mandamentos, leia a palavra, fica em contato comigo, seja um homem de Deus, e então prosperarás em todos os empreendimentos. Então, meus irmãos, é importante você entendermos que o campo que nós estamos entrando não é um campo natural, é um campo sobrenatural. A nossa batalha, a nossa guerra é espiritual. Por isso a batalha que estamos falando hoje, a batalha espiritual, ela é a base para todo o cerco de Jericó. Lembre daquela palavra que nos diz, Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então Deus precisa abrir a minha visão e a sua visão espiritual. Nós estamos numa luta, numa guerra sobrenatural. E se nós não tivermos esta visão de fé, irmãos, então nós não prosperaremos em nossos empreendimentos, diz o Senhor. Mas se você for uma pessoa de fé e hoje entrar nesse combate espiritual, o Senhor está dizendo para você hoje, então: todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu te darei, diz o Senhor. O território que o Senhor está dando a você não é uma promessa humana, mas espiritual. O Senhor está dizendo: se você for uma pessoa de fé e adentrar nesse campo espiritual, o Senhor está dizendo: enquanto tu viveres, ninguém te poderá resistir, porque eu estarei contigo. Tem ânimo e sê corajoso. Se tu fores um homem, uma mulher de fé no mundo espiritual, o Senhor está dizendo que estará contigo e prosperarás em todos os teus empreendimentos. Então, irmãos, hoje começa uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Se prepare, porque nessa semana você vai ter, com certeza, atrapalhos. Com certeza você vai ter momentos difíceis. E isso é apenas um prelúdio, um prenúncio, é apenas um sinal de como deve ser a sua vida, lutar adentrando num campo espiritual. Assim como Josué, que não era um estrategista. Josué não era um homem tão forte como os próprios guerreiros que estavam em Jericó, mas Josué era um homem de fé. Sabe, essa é uma grande preocupação que você e eu temos que ter: não perder a visão espiritual das coisas, a fé. Porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, até mesmo na igreja, estão perdendo a visão da fé. O próprio Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 8. Hoje nós lemos o início do capítulo 17 de Lucas, que Jesus fala para ter fé. Mas um capítulo depois, Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Eu lembro que quando eu li isso, quando eu era um garoto, aquilo parecia tão estranho.
Esta pergunta de Jesus: mas como assim? Quando o Senhor voltar, encontrará fé sobre a terra? Mas os anos passaram e hoje nós estamos vendo que até mesmo dentro da igreja, bom, fora da igreja nem vamos falar sobre isso, mas dentro da igreja nós estamos tendo uma fé muito humana, uma visão muito material até mesmo da fé. E é por isso que Jesus está dizendo, e não está dizendo apenas para os pagãos, porque os pagãos já não têm fé. Para quem Jesus está falando isso? Está falando para aqueles que dizem que têm fé. Será que eu encontrarei realmente fé sobre a terra? Veja, nós estamos passando sobre esse tempo, é um tempo previsto pela palavra de Deus, previsto o que aconteceria exatamente antes de Jesus voltar. Aconteceria uma grande apostasia. Então é claro, Jesus está dizendo: será que encontrarei fé sobre a terra? Por quê? Porque Ele sabe, e Ele mesmo revelou, que depois, apenas depois de uma grande apostasia, Ele viria. É preciso que antes da volta dele aconteça uma grande apostasia da fé. O que é apostasia da fé? É uma rejeição da fé verdadeira. A primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala que haverá uma grande apostasia da fé antes de Jesus voltar. O que é a apostasia da fé? É começar a olhar as coisas apenas de uma forma humana. E o Senhor está dizendo para você hoje: é importante que você peça ao Senhor que a primeira barreira, e a mais importante de todas as barreiras e muralhas que precisa ser destruída, é a visão puramente humana. É a barreira da incredulidade, da visão puramente material. Nós temos uma batalha, irmãos, que é espiritual. Deixa eu dizer para você aquilo que eu estava querendo antes apenas mencionar. Eu vou particularizar, eu vou dar alguns exemplos. Nós vivemos em tempos onde hoje, dentro da igreja, a fé está ficando apenas uma visão humana. Os sacramentos, que são sinais visíveis da graça invisível de Deus, para muitos se tornaram apenas um sinal visível. Para muitos o batismo, que é tornar-se filho de Deus, templo da Santíssima Trindade, herdeiro do céu, ser incorporado no corpo místico de Cristo, ser incorporado então na igreja, se tornou apenas um momento social, onde a pessoa, depois que nasceu, a criança, tem que ser batizada porque assim foi a tradição humana dos meus pais. Isso é apostasia da fé. Isso é deixar a fé verdadeira para apenas criar ritos humanos. A confissão, em vez de se tornar realmente um sacramento onde eu sou perdoado, redimido e salvo, se torna apenas uma espécie de consulta gratuita, onde eu posso apenas falar dos meus problemas. Não, a confissão é um sacramento onde eu confesso, reconhecendo os meus pecados, disposto a não mais cometê-los, e assim recebo o perdão de Deus, e estou livre da condenação que caía sobre mim, que recaía sobre mim, condenação esta que me levaria ao inferno. Aliás, estas palavras que estão desaparecendo da igreja, em muitos lugares, irmãos, até mesmo sacerdotes, já não falam mais de céu, de purgatório, de inferno, ainda menos. Falar de pecado, falar das realidades que Deus não aprova, não por motivos políticos, como alguns talvez levantaram nesta época, a bandeira contra o aborto por causa de uma questão política. Outro dia alguém me disse: olha, tem que tomar cuidado se você fala nesse tempo sobre aborto, ideologia de gênero, comunismo, etc e tal, ataque à família. Você vai estar mostrando talvez para o povo que você está induzindo o povo a uma posição política.
Eu disse: olha, quem me conhece, muito antes de haver qualquer tipo de situação política, eu sempre falei aquilo que a palavra de Deus sempre falou. Eu repeti sempre aquilo que a igreja repetiu. Sempre falei do grande mal que é a ideologia de gênero, o aborto. Esta família que hoje estão pregando por aí que é de qualquer jeito. O comunismo que Nossa Senhora havia dito que deveria rezar para que não entrasse no mundo. Isso não é uma questão política, isso é uma questão da verdade, da fé que nós pregamos e pregaremos independente de qualquer momento político. Olha, poderíamos falar tanto sobre isso, mas eu quero falar um pouco mais sobre o sacerdócio, porque hoje nós temos uns seminaristas aqui. Vou aproveitar para falar também. O que está acontecendo muitas vezes na igreja mesmo, eu preciso fazer uma meia-culpa como padre, para nós padres, que às vezes queremos falar quase como que dando uma de coach, né? De conversinha de autoajuda. Nós sacerdotes temos que ser como Josué, homens de Deus. Vocês seminaristas sabem disso. Homens de Deus, que falam das coisas de Deus. Nós não fomos chamados para sermos pastoralistas. Não fomos chamados para sermos agentes que trabalham aí apenas nas questões sociais. Não fomos chamados para sermos catedráticos professores. Fomos chamados para sermos homens de Deus, não apenas para sermos administradores de coisas econômicas. Tem leigos que sabem fazer isso muito melhor do que nós. Mas se o sacerdote não é um homem de Deus, ele é uma marionete de Satanás dentro da igreja. Por isso, meus queridos seminaristas, sacerdotes, é isto que Deus e o povo espera de nós, que sejamos homens de Deus e basta. Que sejamos homens que falem das verdades eternas, que abram a visão espiritual. É isso que eu quero que você e eu entendamos. Entendamos aquilo que a palavra de Deus nos fala. Sobretudo no livro de Josué, é uma batalha espiritual, onde o nosso inimigo também não é material. O nosso inimigo é espiritual. O maior inimigo que você e eu temos, além da carne, não é? E das tentações do mundo, é o demônio, é Satanás. O mundo espiritual, ele é real. Deus é real. Os anjos são reais, inclusive os anjos caídos. Os demônios, eles são reais, irmãos. É claro que nós não devemos temê-los. Nosso temor é só a Deus, mas também não devemos prescindir de que isto é verdade. É verdade que nem tudo é espiritual como alguns acham, mas é muito mais espiritual do que muitos outros acreditam. Nossa batalha é espiritual, no campo espiritual. Lembre de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Existe uma grande investida do inimigo verdadeiro que é espiritual contra nós. Deixa eu dizer para você, existe um mal que ronda, como diz Pedro, como um leão que ruge, rondando, procurando a quem devorar. Existe um mal que está tentando atacar a sua família, atacar os sacerdotes, atacar as crianças, os jovens, atacar a igreja de Cristo, porque o que realmente abala as forças do inferno é a nossa batalha espiritual. Josué nos mostra isto. A batalha em Jericó se vence não é com armas humanas, repito, mas é
louvando, adorando a Deus, obedecendo a Deus e dando um grito profético. O mundo espiritual é movido e começam a acontecer mudanças no mundo natural. Então entenda, essa é a sua maior luta, não é contra a carne e o sangue. Essa é a maior luta, porque a maior vitória não é nesse mundo. A nossa maior vitória neste mundo é a nossa fé para a salvação, para a vida eterna. É isso que diz João, 1 João capítulo 5, versículo 4. Essa é a nossa vitória que vence o mundo. A fé, a nossa fé. Nosso maior inimigo, portanto, é espiritual. E Jesus falou isso muitas vezes. Quando, por exemplo, ele ensinou o Pai Nosso, você lembra? Jesus disse: quando orardes, orai assim. E diz no final: não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós falamos assim. Mas não é um mal mais ou menos etéreo, um mal um pouco abstrato. É literalmente a palavra que deveria se usar: maligno. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. E sabemos disso porque Jesus, em João capítulo 17, quando ele ora ao Pai, no Horto das Oliveiras, ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Então entenda isso. Jesus não disse: Pai, o que eu mais quero é que o Senhor livre as pessoas dos problemas econômicos. No mundo tereis aflições, Jesus disse. O que eu mais quero, Pai, não é que as pessoas não tenham enfermidades físicas, e nem mesmo enfermidades psicológicas ou psíquicas, que não tenham problemas profissionais e problemas familiares. Pai, eu não peço que eles sejam preservados da perseguição, eu não peço que eles sejam preservados do martírio. A única coisa que eu peço, Pai, é que eles sejam livres do maligno. Essa é a nossa maior luta, sermos livres do mal, do maligno. Então entenda uma coisa, quero aproveitar para dizer nesse cenário que estamos aí, e tenho repetido esses dias. A nossa luta, irmãos, o nosso inimigo não é deste mundo. A maior preocupação que você e eu temos que ter não é nas coisas deste mundo. A sua maior preocupação não é quem está governando na política deste mundo. O seu inimigo não é um prefeito, não é um governador e nem mesmo um presidente. O seu inimigo é o príncipe deste mundo. E é sobre isto, sobre tudo que nós temos que lutar. Lembrando aquela palavra que disse Jesus em João 16, 11. Mas, disse Jesus, o príncipe deste mundo já está julgado e já está condenado. Então você entenda, Jesus já disse isso na cara de Satanás. Ele, o inimigo das nossas almas, já está julgado e já está condenado. Então nós não temos que ter medo. Por quê? Porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. A derrota é do inimigo, ele já está sentenciado a isso. E agora quero dizer isto. É por isso, irmãos, que parece que a nossa batalha está cada vez mais acirrada. Você percebe isso? Que nós vivemos em tempos onde parece que a luta é mais acirrada, é mais difícil. Por quê? Porque existe algo que nós até observamos na natureza. Quando algo está para perder e sobretudo morrer, existe naturalmente, espontaneamente, uma força que resiste à morte. E é um vigor que vem mais forte do que antes. Eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, o corpo humano, ele está por falecer. O organismo todo percebe que está havendo uma falência dos órgãos, que está a morte chegando fisicamente. O organismo começa a lutar, sobretudo na última hora, com mais força.
Talvez você já ouviu falar isso, alguns chamam de a melhora da morte. A pessoa está quase morrendo e de repente parece que a vida voltou a ela. É o organismo que dá como que uma última rajada de força, uma última descarga de energia vital para tentar vencer a morte que já está iminente. Mas mesmo esta força da última hora não é capaz de mudar o cenário. Só Deus poderia mudar o cenário. Nas guerras acontece muito isso, psicologicamente, não só fisicamente. Quando está se perdendo, quando se percebe que a derrota está iminente, psicologicamente você pensa: eu agora vou com tudo, porque agora é a hora do ou tudo ou nada. Porque eu sei que eu já estou perdendo, então eu tenho que tirar forças de onde eu não tenho mais, e aí eu me lanço para cima, nem que seja para morrer lutando. É isso que está acontecendo com Satanás. Jesus disse: o príncipe deste mundo já está julgado e já está condenado. E antes de Jesus voltar, vem uma grande apostasia. Aí o que acontece? Nós estamos contemplando uma grande apostasia. Dentro da igreja, pessoas que olham para a Eucaristia e no máximo pensam que é um pão bento, que tanto faz se você recebe em estado de graça ou em pecado mortal. Dentro da igreja existe, eu dizia, essa luta, seja qual for o motivo, mas há essa luta, essa dúvida: pode ou não pode abortar? Casamento é tanto faz ser com homem, com mulher, com qualquer coisa? Pedofilia realmente é crime? Dentro da igreja, isso se diz, vou dizer para você, em alguns lugares no mundo, bispos estão defendendo coisas do tipo. Isso é grande apostasia, e sabe o que significa isso? Significa duas coisas. Primeiro, que o tempo da grande apostasia é a guerra, a batalha final, que Nossa Senhora havia dito para Lúcia, que se daria a última batalha no campo da família, que nós estamos vendo isso, entre Satanás e Cristo, a última batalha se daria no campo da família. Então Satanás está percebendo que chegou o tempo da grande batalha, e sabe o que ele faz? Ele se desespera, porque ele já sabe que está perdendo, julgado e condenado. Então ele diz: agora eu vou com tudo, porque eu vou perder o maior número possível de pessoas. E aí ele se lança com mais fúria, como eu dizia, naquele desespero da última hora. Por isso que as batalhas que você está travando são mais fortes, são mais acirradas, tem mais perseguição, tem mais luta, tem mais pressão espiritual, porque em primeiro lugar significa que o tempo da grande apostasia está chegando e Satanás está desesperado. Mas está desesperado por quê? Por causa do segundo motivo: porque Jesus está voltando e dará vitória aos filhos de Deus e à igreja. Porque o Senhor está dizendo para você: você está lutando, meu querido, está lutando, minha querida, aguenta firme, só mais um pouco, porque a tua vitória está chegando em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Combate começa hoje no cerco de Jericó, no plano espiritual, mas ele vai todas as noites até o dia em que, domingo, nós veremos a muralha cair. Deixa eu dizer para você, eu estava algumas semanas atrás, não é? Sei lá, 2 meses atrás, tive a graça de ir a Jerusalém, e quando nós estávamos indo em direção a Jerusalém, nós estávamos me parece que no lugar da tentação de Cristo, isso, um monte das tentações, e de repente disseram: agora nós vamos passar por Jericó, porque fica de fato no caminho, assim como o povo tinha que passar por Jericó, no deserto, por Jericó, para entrar em Jerusalém, que é Canaã no Antigo Testamento. Então disseram: nós vamos passar por Jericó. E eu fiquei assim muito entusiasmado, porque eu pensei: opa, vou falar sobre isso no cerco de Jericó. Passei por Jericó. De repente o guia disse: olha, vamos passar por Jericó. Quando passamos, ele disse: ali está Jericó. Eu olhei e disse: ué,
disse que ia ter ruínas do cerco, do cerco de fato, né, das muralhas de Jericó. Eu não estou vendo onde é que está. Ele disse: você está vendo ali que tem um pequeno monte, quase como que um montezinho de areia assim, comprido. Ali era a entrada de Jericó. E sabe o que aconteceu? Não existem mais nem ruínas de Jericó. Só existe uma lembrança antiga por causa daquela areia que está ainda em cima dos restos da muralha de Jericó. Quando eu ouvi aquilo eu pensei: é isto que Deus faz com quem entra no combate espiritual pela fé. Pode ser que haja muralhas grandes, pode ser que haja ainda hoje no presente para você e para mim, quase como que um obstáculo assim intransponível. Mas quando pela fé nós fazemos como Josué, entramos no combate espiritual, sabe o que vai acontecer? Daqui a algum tempo você vai ter a visão que eu tive de Jericó. Só vai restar uma lembrança que ficou na areia do passado, porque nenhuma muralha resiste ao poder do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma enfermidade resiste ao poder do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma opressão do inimigo resiste ao poder do Todo-Poderoso. Aleluia! Nenhuma opressão do inimigo, não importa o que você esteja passando, em nome de Jesus, tudo isso vai desabar, vai virar pó. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Nós adentramos agora o campo espiritual. Nós adentramos agora as regiões espirituais. E pela fé, levante suas mãos. Diga comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela autoridade do Senhor. Pela autoridade do Senhor. Entramos agora. Entramos agora No campo espiritual. no reino espiritual. No campo sobrenatural. No campo sobrenatural. E começamos a batalhar. E começamos a batalhar. Começamos a guerrear. E começamos a guerrear. Certos no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a vitória já é nossa. Que a vitória já é nossa. Levante suas mãos e diga comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos. Nós ordenamos A todo inimigo espiritual. a todo inimigo espiritual. Nós ordenamos. Nós ordenamos Em nome de Jesus. em nome de Jesus A todo espírito maligno. a todo espírito maligno, A todo anjo caído. a todo anjo caído. Nós ordenamos em nome de Jesus. Nós ordenamos em nome de Jesus Todas as maldições. todas as maldições, Feitiçarias. feitiçarias, Em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. Toda opressão maligna. Toda opressão maligna, Em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Nós Cristo. ordenamos Nós ordenamos a quem quer que seja a quem quer que seja espírito maligno, espírito maligno, seita diabólica, seita diabólica, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, retira-te, retira-te, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. sai, Sai! sai, Sai! sai, Sai! em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos declaramos o inimigo que o inimigo já está julgado, já está julgado, já está derrotado, já está e em derrotado. Cristo E em Cristo nós somos mais que vencedores. nós somos mais que vencedores. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de
de cura nesse lugar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Aleluia. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Feche seus olhos, eu ainda quero fazer uma oração. Feche seus olhos um instante. Em nome de Jesus, caiam as escamas dos seus olhos. Que o Senhor abra a tua visão espiritual e sobrenatural. Porque a batalha que temos, ela é espiritual e sobrenatural. Que o Senhor abra a tua visão e te faça um homem espiritual, uma mulher espiritual, não mais carnal. Que você entenda que as suas guerras e batalhas, elas são vencidas na oração, na intercessão, com atos proféticos, como fazemos nesse cerco de Jericó. Que o Senhor abra a tua visão e que todo espírito maligno que estava cegando você seja desmascarado. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo revele a você o mundo espiritual e você possa ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Que no teu trabalho, na tua família, no teu campo de atuação, seja sobretudo um campo sempre de atuação espiritual. Que o Senhor te levante como um guerreiro, mas um guerreiro espiritual, um guerreiro da luz de Cristo, e que a luz de Cristo brilhe sobre você, que a luz de Cristo brilhe através de você, e que as trevas e o príncipe deste mundo tenebroso não tenha nenhum tipo de influência sobre sua visão. Que em nome de Jesus você seja revestido da armadura de Deus. Que o Senhor te faça, nesse tempo de apostasia, que o Senhor te faça filho da luz, e que você possa receber da promessa do Senhor, que diz que se você for forte, se você resistir como Josué, o Senhor te diz: prosperarás e serás bem-sucedido. Aleluia. Em todos os teus projetos, em todos os teus planos, e ninguém te poderá resistir, nem o mal poderá te resistir. Que o Senhor comece nessa semana, hoje, nesse dia, nesta hora, o combate espiritual ao teu lado, que você possa vislumbrar, contemplar com seus olhos o que o Senhor está te prometendo. As muralhas, elas vão cair em nome de Jesus Cristo. Os obstáculos serão derrotados, enfermidades serão curadas, males serão desfeitos em nome de Jesus Cristo. Você vai lutar, você vai marchar, você vai profetizar, e Jericó vai cair em nome de Aleluia.